Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara Municipal promove mais uma edição do Cine Mulher, com exibição do filme Valente. Conheça o projeto de lei que pretende coibir a corrupção no município. Vereadores que também são professores analisam como o Legislativo vem tratando a questão da educação em Guarulhos. Agora no Jornal da Câmara. Crianças curiosas e atentas tomaram o plenário da Câmara na noite de 15 de outubro. Elas foram convidadas pela Procuradoria da Mulher para assistirem ao filme Valente. A procuradora especial, professora Marisa de Sá do PT, explicou a escolha da animação que foi exibida no Cine Mulher. Então, a Procuradoria da Mulher, a gente tem reunião todas as terças-feiras e na reunião a gente faz sempre um debate sobre vários filmes, as pessoas trazem temas, importantes. E como esse é o mês da criança, o mês do professor também, mas especialmente o mês da criança, a gente achou que seria interessante convidar as mulheres, mas também as crianças. E eu acredito que a questão de combate à violência, combate aos preconceitos, trabalhar a divisão justa do trabalho, tudo isso é uma questão de educação. Então, colocar as mulheres como protagonistas, também o filme traz a menininha lá, que é a protagonista da história, mas também a rainha, que também, no meio de todo aquele conflito lá entre os bárbaros, ela é a grande protagonista da história. Então, trazer esse debate da questão de gênero, da questão da igualdade, também com as crianças, porque eu acredito muito na força da educação. Então, se a gente quer transformar a realidade hoje, com relação à mulher, no combatendo a violência, fazendo com que a mulher tenha realmente, efetivamente, os mesmos direitos que os homens, a gente tem que dialogar isso em primeiro lugar com as nossas crianças e com todas as mulheres, com todos os homens, com toda a sociedade. Mas acho que as crianças, a juventude tem um papel fundamental nessa história. Então, viva as crianças, Então, estamos no mês de outubro e viva a Procuradoria da Mulher e a nossa luta por direitos iguais, por não à violência e pelo combate também nesse mês, que é o mês do Outubro Rosa, ao câncer de mama. Para a assistente técnico-judiciária da Procuradoria, Maria Helena Prado, eventos como esse estimulam o debate sobre o papel das mulheres na sociedade. Os primeiros filmes nós fizemos exatamente com a protagonista mulher, E justamente para divulgar e incentivar a representatividade da mulher, porque a política tem ficado muito aquém, de mulheres representando. Então, essa iniciativa que a Marisa muito bem desempenha, é uma iniciativa da gente conseguir reunir mulheres e colocar elas a pares dos direitos que ela tem, da função da Procuradoria. E essa coisa do evento, sempre a gente faz o filme e depois tem um debate. Então, nesses debates é que a gente procura informá-las, colocar a par da Procuradoria, através da Procuradoria conhecer a Lei Maria da Penha, saber que através dela a mulher tem muito mais recursos de sair da prisão, do medo, porque é o medo que torna ela prisioneira, de denunciar, de falar que está sofrendo agressões. Então a gente está começando assim de todos os jeitos, criando mecanismos, as vereadoras estão criando mecanismo para conseguir eventualmente mostrar aí para o povo que a gente luta e vamos conseguir abrir essas portas aí. Ao lado da neta, a dona de casa Marinês Pereira apoiou a iniciativa. Eu acho muito legal, interessante, E quem me convidou foi meu sobrinho, através dele que a gente veio para cá. Ele montou trazer as crianças também, para estar assistindo. Porque é a primeira vez que eu venho aqui, Se tivesse mais vezes para estar conhecendo até melhor os trabalhos, fica mais fácil. O vereador suplente em exercício, Leandro Balcone, do PDT, apresentou um projeto de lei que pretende coibir a corrupção no município. Saiba mais sobre essa iniciativa na nossa reportagem. O vereador Leandro Balcone, do PDT, é o autor do projeto que cria um Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção. E para falar sobre esse projeto, ele está aqui ao meu lado. Eu queria saber qual foi o motivo que o senhor apresentou esse projeto aqui na Câmara. Primeiro, boa tarde, Renata. O motivo maior que fez eu criar este projeto de lei foi as manifestações de 2013. Isso aqui é uma resposta à sociedade. A sociedade quer acabar com a corrupção.
E eu participei das manifestações e eu vi que ninguém mais aguenta a corrupção. Por isso, criei o projeto de lei de combate à corrupção e transparência das contas públicas do Executivo, e um dia, quem sabe, a gente pode estar aumentando o âmbito de atuação. Ele vai oferecer assim, um controle externo da população, ele vai ser formado pela sociedade civil, que vai fazer esse controle do poder público, do Executivo? Na verdade, ele não é só da sociedade civil. O próprio projeto ele apresenta tanto as pessoas que trabalham no Executivo indicadas pelo próprio prefeito para também auxiliar, quanto o Legislativo, quanto o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Associação Comercial, um estudante daqui da cidade, uma pessoa das associações dos servidores do município. Então são diversas pessoas para poder não só fiscalizar, mas também apresentar algumas irregularidades para os vereadores, até mesmo para eles poderem exercer com melhor informação o que está acontecendo no Executivo. Então, não quero, já me perguntaram se eu queria tirar isso dos vereadores. Não quero tirar isso dos vereadores, não tenho nem competência, conheço bem da Constituição, sei qual que são as competências. Eu quero apenas desenvolver um conselho onde pegue pessoas que estão nesse mesmo sentimento que estava em 2013 e combata essa corrupção de dentro, que eles entrem dentro do poder e tenham acesso livre e mostrem para o povo que está ou não está sendo certo aquela administração. Não estou fazendo isso para combater o governo A, combater o governo B, até mesmo porque se isso for aceito, isso vai combater todas as formas de corrupção que podem ter, porque eles vão ter acesso livre às contas, não vão ter direito de votar leis, não vão ter direitos de nada, eles só vão analisar as contas e passar essas informações para os vereadores, para que eles possam tomar as providências caso haja irregularidade. E eu acredito não só neste projeto que eu apresentei por minha pessoa, mas por todos os vereadores dessa casa, porque eu sei que todos eles estão querendo combater a corrupção. Eu tenho isso dentro de mim que eles querem, mas muitas vezes não dá para combater. A última sessão, nós tivemos ela encerrada no momento que nós estávamos votando os pedidos de prorrogações de informações. O vereador pode pedir informações para o prefeito e o prefeito fica: quero prazo. Então, com este conselho, isso vai mudar muito, porque o conselho já pode, antes mesmo do vereador requerer alguma informação de uma conta, de alguma coisa, se está tudo andando bem, para o vereador mesmo fiscalizar, o conselho, se achar, pode ser que não ache, mas se achar alguma coisa de errado, ele mesmo vai informar ao vereador A, B e C e fala: olha, aqui está errado, vocês precisam tomar uma providência. Seria uma forma de ampliar, então, a participação popular na política, mas esse conselho seria consultivo, ele não teria um poder deliberativo de exigir algumas ações da prefeitura, do executivo de uma maneira geral? Eu acho que o único poder que esse conselho teria era de exigir a transparência da prefeitura na apresentação das contas. Eu acho que esse é o único poder. Olha, preciso da conta tal, preciso do mês tal, quero comparar para onde foi esse dinheiro foi para o lugar certo? Está sendo usado da forma certa? Não está? Espera aí, faça um parecer, envie tudo para o vereador, e o vereador, que é a pessoa responsável por fiscalizar o executivo, vai dar andamento nisso. Se o vereador não der andamento, nós temos um membro do Ministério Público, nós temos um membro da Ordem dos Advogados, nós teremos um membro da Associação Comercial, estudantes, munícipes, tudo no meio deste conselho, tudo que pode dar uma outra, um outro enfoque, mas primeiro eles têm que passar para os vereadores. Aí se os vereadores não fizerem nada, se eles ainda acharem que tem alguma coisa para fazer, mande para o Ministério Público, mande para uma delegacia de Polícia Federal, delegacia de Polícia Civil, não sei. Aí vai depender do próprio conselho que eu abro um espaço para eles
nesse projeto de lei, fazerem o que eles acham que tem que ser deliberado, entendeu? Eu abro esse espaço para o Conselho ao todo falar, olha, o Ministério Público, caso o vereador não exerça o seu papel de fiscalização ou entenda que isso aqui não é algo errado. O senhor está otimista com relação à aprovação desse projeto aqui na casa? Eu sei que é uma briga muito dura, principalmente porque hoje é a minha última sessão, infelizmente. Estou aqui com muita vontade de fazer a diferença nessa cidade, mas hoje é a minha última sessão. Vou ficar mais uns dias, mas como sessão essa é a minha última. Acredito que sexta ou segunda-feira está acabando o meu mandato como vereador suplente nessa casa, e o nosso vereador Heleno, a quem pediu licença para eu entrar, está voltando. Mas mesmo assim, pretendo voltar aqui como cidadão, como munícipe, para tentar defender a aprovação desse projeto. E agora, eu estou com ele nas minhas mãos. Tem alguns vereadores ainda aqui, eu já vou começar a passar por esses vereadores, pedindo para eles realmente manifestarem o desejo deles de lutar contra a corrupção, assinando comigo no meu projeto, como coautores. No próximo bloco, veja a repercussão do projeto de lei que pretende dar um adicional de periculosidade aos professores que trabalham em locais violentos. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito, e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Na semana em que se comemora o Dia do Professor, 15 de outubro, vereadores que também atuam como professores analisaram como o Legislativo vem tratando a questão da educação no município. Em pauta, na 57ª sessão ordinária, um projeto de lei de Toninho Magalhães Filho pretende dar um adicional de periculosidade aos professores que trabalham em locais com altos índices de violência. Mas a proposta foi recebida com críticas pelos parlamentares. Bom, primeiro parabenizar todos os professores pelo nosso dia, também sou professora, mas é assim, que a questão, eu li o projeto, né, de adicional de periculosidade, ele está falando da questão da violência, né? Eu acho que o projeto pode ser melhorado, porque a gente dizer que só um adicional de salário para o professor vai resolver o problema da violência das escolas, isso não é verdade. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar para que a escola tenha, o professor tenha melhores condições de trabalho e tenha segurança,
né? E se nós temos que dar um adicional para o professor, que seja um adicional de difícil acesso, porque ele vai ter uma deslocação maior, que seja um adicional para contribuir na formação dele, porque senão parece que a gente está se conformando, né? Dá um adicional de periculosidade, se aumenta o salário do professor e a violência continua. Eu acho que a violência na escola, assim como a violência na sociedade, é uma coisa que a gente tem que propor, né, novas leis, novos projetos e melhorar realmente a segurança. Se a gente for pensar nas escolas municipais, a gente tem a figura do controlador de acesso, que seria mais ou menos a pessoa que o guarda, entre aspas, né, da escola. Eu acho que as escolas estaduais precisam desse controlador de acesso, que hoje não tem. Então, falta muitos profissionais para dar o suporte para o professor. Então, a escola não tem aquela figura que a gente chama de inspetor de aluno, que tem um nome que não é muito positivo também, acho que deveria mudar a nomenclatura, mas aquela pessoa que vai auxiliar o professor, acompanhar o aluno até o banheiro, se ele precisar de ajuda, né? Então, acho que está faltando os profissionais de suporte para o professor, né? Aquele professor que vai auxiliar o professor quando ele tem um aluno, por exemplo, que é deficiente. O professor não pode deixar os seus 40 alunos, 35 alunos na sala e sair para levar um único aluno ao banheiro, né? Então, ele precisa desse suporte e precisa haver realmente seguranças nas escolas, né? Então, a prefeitura tem essa figura do controlador de acesso, o Estado também tem que melhorar a questão da ronda nas escolas, tem que promover escolas melhores, de melhor qualidade, ajudar, contribuir na formação dos professores, promover uma escola mais inovadora, que as tecnologias sejam implantadas nas escolas. Eu fiz um mestrado recentemente, peguei meu diploma hoje, inclusive, e eu fiz na formação dos professores e na inclusão das novas tecnologias na escola. E o que eu percebi na minha pesquisa é que a escola não utiliza muitas vezes os recursos que ela tem disponível, né, e que dirá outros novos que elas não têm. Então, a escola ainda continua com lousa, com giz, a gente já tem as lousas digitais. Por que não modernizar as escolas? Os laboratórios de informática, o uso dos tablets e formar o professor para isso. Porque não basta mandar um monte de equipamentos para as escolas e não dar formação para que o professor saiba efetivamente trabalhar com aquele equipamento e utilizar. E os alunos hoje são alunos que vivem no mundo das tecnologias, né? Então, realmente a escola está virando um lugar chato, porque é um lugar atrasado. Então, acho que a gente precisa muito mais investir nisso, investir na melhoria do salário dos professores, sim, e contribuir com um adicional para que o professor possa estudar, que o professor possa trabalhar numa única escola, não precisar ficar se deslocando 2, 3 escolas, ter um salário digno, né, para que ele possa buscar melhorar a sua formação. Então, acho que isso é muito importante, a gente tem que fazer esse debate. O ensino médio da nossa cidade, do nosso estado, está assim, né, lamentável. O ensino médio é de responsabilidade do governo do estado, né, e ele precisa ser reformulado. Todo mundo fala em escola integral, só que para você implantar escola integral, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, tem que construir mais escolas, porque com o número de escolas que a gente tem hoje, não comporta fazer ensino integral. Como é que a escola que funciona lá em 3 períodos? Manhã, intermediário, às vezes 4, manhã, intermediário, tarde e noite. Como é que ela vai fazer ensino integral para 1.500 alunos, que são divididos por períodos, vai estudar em período integral? Para isso precisa ter mais escolas. Então, o primeiro passo para se falar em ensino integral no Brasil é construção de escola, tem que ampliar o número de escolas, né? Eu acho que a proposta dos CELS é boa, que tem uma estrutura boa, tem piscina, tem ginásio poliesportivo, pode investir na questão dos CELS, mas tem que construir mais CELS, né? Então, é fundamental que a gente invista realmente na educação. Acho que o Brasil deu um salto de qualidade, sim. Hoje nós temos muito mais jovens, o dobro de jovens que a gente tinha no passado, 7 milhões de jovens fazendo a universidade através do ProUni, através do FIES. Guarulhos tem a perspectiva da Universidade de Medicina para o próximo ano. Então, acho que tudo isso é muito bom, mas tem que continuar esses avanços e melhorar o que está ruim. Para isso, a gente precisa construir mais escolas, melhorar a formação dos professores, dar a oportunidade do professor fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer uma especialização e também a gente fazer toda uma reestruturação
no ensino médio brasileiro, que precisa realmente ser mudado, ser melhorado. Professor Rômulo Ornelas, do PT, também se posicionou contrário à medida. Esse tipo de projeto, no caso aí, conceder valores para professor que dá aula em local de alto índice de periculosidade, eu acho isso um besterol. Por o seguinte, a categoria dos professores sempre lutaram, o que tiveram nas pautas de reivindicação, o auxílio à distância, né? Isso sim, mas como é que você vai medir esse alto índice de periculosidade? Isso é muito relativo, né? Agora, você falar assim, alto índice de periculosidade é a região mais periférica. Eu discordo, eu sou professor, dou aula na periferia, não é isso, né? Já dei aula no centro, como dou aula na periferia. Não é esse o termômetro para medir esse alto índice. Eu acho que a Câmara tem que estar fazendo, junto com a categoria dos professores, é fazer uma luta para uma carreira de professor de melhor qualidade, não ficar fazendo essas penduricas aí que é emendar ali, auxílio aqui, é daquilo ali. Eu acho que não, tem que fazer uma luta por uma profissão digna, salário digno de professor, é uma coisa mais completa. Tem que pensar na educação, nos profissionais da educação, numa questão mais complexa, né? Não é num ponto específico, lá tal ponto tem um índice alto de violência contra o professor. Vamos pensar naquele caso. Não, o pensamento da educação é a coisa mais complexa, né? No caso da valorização do professor, ele requer um plano de carreira mais profundo, mas valorizando com uma atenção maior, não é só um ponto específico. A gente acaba votando a favor desses projetos aqui por questões para não criar problema, mas isso aí é mais um entulho que tem aqui na Câmara, né? Que não serve para nada. Suplente em exercício, a petista professora Eneide questionou a legalidade do projeto. Primeiramente, eu gosto de ser bastante sincera. Nós aqui, eu não tive oportunidade ainda, porque estou exercendo a suplência, né, do professor Auriel. Sou professora também aposentada há mais de 30 anos. E tive a honra de ser aqui de Guarulhos secretária de Educação 8 anos na administração do Eloy Pietá. E todas as vezes que a gente conversou com os professores aqui de Guarulhos a respeito de trabalhar nas escolas mais distantes do centro de Guarulhos, né, onde eles dizem que é muito difícil chegar por conta que são escolas muito periféricas, etc. e tal, a reivindicação que eles sempre colocaram para mim na época é que nós deveríamos trabalhar com difícil acesso. Ter o difícil acesso como uma gratificação para incentivar que os professores ficassem dando aula na periferia para os alunos terem aula. Era isso que os professores diziam. Agora, para mim, é muito novidade, periculosidade por violência para professores. Por quê? Porque eu acho que se a escola está no lugar de violência, então a atividade de professor, assim como as outras atividades que houver na circunstância ou na redondeza da escola, também será de periculosidade. Aí nós vamos ter o vigia, terá que ter periculosidade, os outros trabalhadores do comércio ali perto vão ter que ter periculosidade, as empresas que têm trabalhadores ali vão ter que ter periculosidade, e a definição de periculosidade, desde a CLT, que é de 1943, ela diz respeito à saúde do trabalhador. Então, por exemplo, um trabalhador trabalha numa indústria química e inala os produtos químicos que vão ser, por exemplo, utilizados naquela empresa. Eles vão ter auxílio periculosidade, porque está danificando a saúde do trabalhador. Agora, por grau de violência, eu nunca ouvi falar. Por isso que eu disse para você no início e retomo. Então, é muito novidade para mim saber que há agora um projeto que considera periculosidade a questão da violência. Para mim, tem outro significado, você entendeu? A periculosidade é saúde do trabalhador e não questão da violência, porque se assim for, os professores, assim como os outros trabalhadores, quaisquer que sejam eles daquela escola, inclusive os vigias que tomam conta da escola, que são, né, ficam lá na porta, também vão ter, porque eles também têm acesso à violência, você entendeu? Então, embora eu seja professora aposentada, tenha sido secretária de Educação, tenha encaminhado para esta casa aqui
Câmara Municipal de Guarulhos, o primeiro estatuto do Magistério de Guarulhos, pode ver lá, está no meu nome, não pensamos nunca em periculosidade como uma atividade que diz respeito à violência. Então essa é a questão, vou ler o projeto, quero ver que significado tem isso e que dilação fizeram de periculosidade para essa questão da violência, que é grave, é muito séria, mas não sei se é questão de periculosidade de acordo com o que a lei define, que é a lei desde 1943, Consolidação das Leis do Trabalho. Já o professor Samuel Vasconcelos, do PT, afirmou que a proposta tem vício de iniciativa e não poderia ter sido apresentada pelo Legislativo. Primeiro, parabenizar a todos os professores, uma profissão nobre, e que todas as outras que obtêm sucesso passam pela profissão do professor. Dizer que a casa tem feito o possível, aquilo que está ao alcance, para que o professor tenha uma atuação digna. Quanto ao projeto do vereador Toninho Magalhães, é um bom projeto, uma boa iniciativa, só que precisa pontuar que é inconstitucional. Ele tem vícios de iniciativa, então eu fico com algumas dificuldades para comentar, porque é um projeto que não é de responsabilidade do vereador. É um projeto muito bom para pautar o debate, mas foge à responsabilidade do vereador. O auxílio de periculosidade, ele se assemelha à questão salarial. O problema do professor não é o salário. Concordo que o professor ganha muito mal. O professor está mal remunerado, principalmente o professor da rede pública estadual. Eu fui professor por muitos anos, então falo com propriedade. Mas o maior problema das escolas, eles estão nas famílias. A escola, ela não educa, a escola transmite conhecimento. Como as famílias hoje não têm capacidade, a grande maioria, de dar a educação adequada, sobra para as escolas. Então, a questão salarial, todos os abonos que são criados, eles ajudam os professores, mas não resolve o problema. Nós vivemos hoje um problema de desestruturação social. Então, quando a sociedade está desestruturada, a escola sofre com isso e nós temos sofrido bastante. O projeto de lei sobre a periculosidade ainda não foi votado em plenário pelos parlamentares. No próximo bloco, veja os destaques da audiência pública de finanças realizada no plenário da Casa. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Com o objetivo de demonstrar as metas fiscais do município referentes ao segundo quadrimestre do ano, a Comissão de Finanças realizou uma audiência pública no dia 9. O secretário da pasta, André Oliveira Castro, anunciou uma receita de R$ 2.125 milhões entre os meses de janeiro a agosto, enquanto as despesas do período somaram R$ 2.148 milhões. Gostaria de dizer que em que pese um cenário de diminuição da atividade econômica, né, a nível Brasil, mas a gente tem aqui no município ainda alguns resultados bastante positivos, mostrando o quanto o município de Guarulhos é pujante em relação à média, tá certo? A gente tem uma desaceleração no crescimento, como a gente vai observar, mas alguns elementos de destaque colocam isso. O líder da oposição, Geraldo Celestino, do PSDB, considera que os índices apresentados refletem uma má gestão fiscal do município. O município vem passando por um momento difícil, queda de arrecadação, que isso é em todo o país, principalmente na questão do ICMS. Mas Guarulhos faltou um planejamento
despesas e receita. Então, o André está aí, não faz um ano ainda, né, André, como secretário. Não vou culpar o senhor pelos desmandos da administração do PT em Guarulhos, onde não houve planejamento. De 2010 para cá foi estrangulado o orçamento do município. Houve muitas despesas em 2010, 2011, e sempre ano eleitoral a prefeitura gasta mais, além do planejado. Mas de 2010 para cá foi estrangulado o orçamento. E hoje nós vamos pagar caro. Para fechar as contas esse ano, o senhor vai sofrer. Tá? E a Câmara também, viu, Mário? Porque tem que repassar o duodécimo, que é lei, vai ter que repassar, vai ter que... Se viram, né? É assim a palavra que a gente... Porque é lei, se o prefeito não repassar o duodécimo para a Câmara, é improbidade administrativa. E nós vamos cobrar da oposição. Tá? E esse estrangulamento já vem, o município vem sofrendo. De 2012 para 2013, a Caixa Federal foi obrigada a atender aí no feriado o município, senão explodir aí a questão da lei de responsabilidade fiscal e o prefeito ficaria inelegível. E esse saldo que nós vimos por falta de planejamento, principalmente no primeiro governo do Almeida, quando o Alencar foi secretário de Finanças, espero que ele nunca seja prefeito de Guarulhos, porque não sabe planejar. Veio o João Roberto, assumiu a Secretaria de Governo para tentar acertar o município, mas dificuldade. Então o senhor pegou já a bomba na mão, a batata quente está na mão do senhor, vamos ver como nós vamos fechar aí dezembro. André Castro rebateu as críticas e responsabilizou o governo do estado pela diminuição no repasse do ICMS. A receita está abaixo e foi explicado e demonstrado pela queda da estimativa que a gente tinha de ICMS que caiu. O ICMS veio abaixo. Os outros números, a performance é maravilhosa. Ou seja, o ISS cresce a 20%, ou seja, é um número extremamente elevado que mostra a pujança econômica do município, em que pese o cenário a nível nacional, você está em processo de desaceleração. Do IPTU, o resultado também é extremamente positivo. A gente teve redução de alíquota. Se eu aplicasse a mesma alíquota do ano passado, eu ia estar crescendo o IPTU a mais de 20%. Ou seja, como eu fiz a redução, eu tive essa queda nominal que até o final do ano a gente zera. Ou seja, reduzimos o IPTU de 25% a 30% para as residências. Aumentamos a progressividade, ou seja, quem tem menos paga menos. E mesmo assim mantivemos a arrecadação. Então os números de performance no que diz respeito ao município são extremamente positivos. No que diz respeito aos dados estaduais, já não são tantos. E é esse o ponto, obviamente, de discórdia que a gente tem, mas que é fundamental esse debate com a oposição, enfim, faz parte, é para isso que a gente está aqui, é para fazer esse debate. Com relação ao IPTU, que houve essa diminuição na alíquota, a Prefeitura ela vem implantando medidas para tentar recuperar essas alíquotas de outra maneira, para tentar fazer com que mais pessoas paguem o IPTU. Quais são essas medidas? E se pretende implantar novas medidas também para recuperar mais ainda, né? Porque houve essa queda de fato. Não, perfeito. O que você colocou é justamente isso. Ou seja, como é que a gente consegue fazer o que foi dito por alguns, vai fazer um milagre, que é reduzir a alíquota e manter a arrecadação. É justamente crescer na base. Eu demonstrei alguns números aqui, a gente tem um crescimento de 10% no número de cadastrados no IPTU. De outro lado, a gente foi mais rigoroso com os benefícios, ou seja, a gente cruzou os CPFs para ver se um benefício como o IPTU para aposentado não estavam indo para 2 imóveis, uma série de medidas que a gente fez com que fosse justo, ou seja, é manter a arrecadação com diminuição da alíquota. Essa é a determinação da política que o prefeito definiu para o município e isso que a gente demonstrou hoje aqui em números. O secretário ressaltou os investimentos da Prefeitura nos setores de educação e saúde, que correspondem a 25% e 30% do orçamento, respectivamente. Veja, a educação a gente tem mantido quase que em linha, está um pouco acima até o segundo quadrimestre, 27, mas são efeitos sazonais. A nossa estimativa é que a gente feche com 25,5, 25, entre 25 e 25,5. Só que como eu tenho um cenário de crescimento positivo por 2 motivos, a educação tem um segundo efeito. Como a gente tem uma demanda, a demanda na educação ela é crescente, a gente atende cada vez mais pessoas, você também aumenta os repasses do Fundeb. Então, mesmo eu mantendo os 25, com a aceleração de ganhos reais que eu tenho na carga, na arrecadação, mais os ganhos do Fundeb, eu tenho um crescimento do gasto na educação sempre acima do crescimento real. Então é extremamente positiva a performance, mesmo eu mantendo os 25.
com a saúde é a grande prioridade de governo. A gente tem como teto os 18% e a gente investe 10% do orçamento a mais nessa área. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Até a próxima!